Quando eu era criança, o sol era amarelo, hoje o sol tá branco. Já reparou isso? A aceleração do tempo, né? Tá escrito até nas escrituras da Bíblia, né? Se aqueles tempos não fossem abreviados, muito não iria aguentar. Comunidade Arquivo Estranho. Mais um episódio, dessa vez com o professor Guga Laurino. Muito prazer, Guga. Gratidão Seja muito pelo convite. bem-vindo. E meu parceiro, grande amigo de todas as horas, Arthur Neto, ufólogo. Prazer, Guga. Gratidão pelo convite. Temos vários amigos comuns. né? Nem sabíamos. O Guga que ele trata de espiritualidade, transição planetária e ufologia. Isso. Então eu vou abrir os trabalhos, Arthur, falando o seguinte. Primeiro, quero mandar um beijo aqui para nossa querida Margarete, que nos deu esse aparelho de radiestesia. E ela, eu nunca tinha usado. Primeira vez, fui usar mal, não consegui. A nossa produtora Liz conseguiu, foi um negócio de louco quando apontou pro chip que ele já vai comentar. Então fica aí, já curte, já comenta e já compartilha. Ele vai comentar sobre o chip. Também teve no canal paralelo, ele já teve mostrou pra gente a imagem, né, do chip na tomografia. Mas vamos lá, pra arrumar a casa, ajeitar a casa e passar a bola. Como tudo começou na tua vida, Guga? Bom, vamos lá. Eu tinha 29 anos de idade. Isso foi em 1999. Eu morava na Barra da Tijuca, naqueles condomínios que tem piscina, né? É um clube, né? E eu tava lá num domingo, um amigo meu não queria saber de nada, né? Eu queria cervejinha, queria farra, queria ir pra discoteca, queria namorar, enfim. Um amigo meu, morador do prédio também, tava lá na piscina comigo e falou: Guga, vamos numa palestra de ufologia? Aí eu falei assim: pô, cara, quanto é que custa isso? Ele falou: não, é de graça. Mas como assim de graça? Não, é que eu comprei 2 convites pra mim e pra minha mulher não quer ir. Aí eu te dou o convite pra você me fazer companhia. Eu falei, então vamos. Na semana seguinte, já tinha até esquecido, obviamente, que eu nunca acreditei em absolutamente nada. A minha avó, mãe da minha mãe, era de Umbanda. Então, quando eu era criança, ela incorporava um preto velho chamado Pai Joaquim de Angola. E eu virava pra ela e falava, avó, para com isso aí, para de ficar fingindo, né? E ficava brincando com a minha avó e não acreditava em nada, nunca acreditei em nada. Nem em igreja. Eu ia à igreja pra ir pro casamento dos amigos pra depois ir pra festa. Enfim, aí chegou no domingo seguinte, ele tocou o interfone e falou, vamos? Eu falei, vamos pra onde? Aquela palestra que eu te falei. Eu falei, é hoje? Tá, vamos. Já tinha até esquecido. E ele me levou aqui em Copacabana, eu não me esqueci o nome do hotel. E era a palestra feita por alguns que eram da turma do Trigueirinho, seguidores do Trigueirinho. E eram 3 homens, em torno dos seus 60, 65 anos de idade. E foi uma palestra muito bacana, porque eles mostraram slides, mostraram filmagens de naves. Fiquei lá sentado assistindo. Mas de um certo momento em diante, eu notei que eles começaram a me tratar diferente das outras pessoas, me dando mais atenção. Os palestrantes. Quando deu um intervalo pro almoço, porque essa palestra era o dia inteiro, eles me convidaram para ir almoçar com eles. Já, né? Carioca, né? Botei a mão na cabeça e falei, será que estão me cantando, né? A gente sempre pensa besteira, não tem jeito. Pensa besteira. E você estava acreditando ou estava com aquela de, olha, mais ou menos? As imagens, elas me chamaram muita atenção, né? Porque era um negócio muito real. E as coisas que eles falavam, muitas delas eu tinha pouquíssimo conhecimento de matemática, de alguma coisa, tinha alguma coerência. Mas aquilo ali pra mim era um passatempo, Enfim, terminou, fui embora pra casa, passou mais ou menos uns 30 dias, eu recebi um e-mail, porque a gente tinha que fazer uma fichinha, né, nome, e-mail, eu recebi um e-mail deles, olha, nós queremos que você volte lá, nós vamos voltar ao Rio, vai ter uma nova palestra, nós queremos falar com você. Eu achei aquilo meio estranho. E aí eu liguei pra esse meu amigo que morava no prédio, ele falou assim, perguntei pra ele, te convidaram também? Não. Mais estranho ainda. Mais estranho. Mas você vai comigo dessa vez, agora é você que vai me fazer companhia. Tá bom, aí fomos. Quando nós chegamos lá, eles me chamaram no canto e falaram assim, olha, nós fazemos contatos com os nossos irmãos mais velhos. Segundo eles, os seres extraterrestres não gostam que chame os de extraterrestres. Eles gostam que chame de irmãos mais velhos, porque extraterrestre dá uma distância muito grande. Irmãos mais velhos aproxima mais, né? Os nossos irmãos mais velhos querem falar com você. Aí eu, como assim? Eu vou estar com eles frente a frente? Vai. Achei aquilo muito estranho. E eu duvidava de tudo, né? Enfim. Onde é que vai ser isso? Numa cidadezinha ao lado de Bonito, lá no Mato Grosso do Sul. Aí eu já parei, eu falei, bom, esses caras sabem que eu moro na Barra e de repente eles acham que eu tenho dinheiro
vão inventar alguma história, depois vão dizer que eu tenho que dar uma grana. Já imaginei o golpe. Mas eu falei, olha, não tenho dinheiro para pagar passagem. Aí eles falaram assim, não, mas nós temos milhagens. Nós vamos dar para você. Ficou Milhagens é o que não mais falta. estranho ainda. Mas ficou mais estranho. Tava muito dado, né? Cavalo dado, né? Só que a minha curiosidade era maior do que o meu medo. E eu falei, tá bom, vamos. Quando é que vai ser? Dia tal, hora tal, me dá o teu CPF, que a gente tem que tirar o voucher e tal. Passei tudo lá pra ele. Fui pra casa, mas fui bolado, né? Chamei a minha mãe, o meu amigo do prédio. Falei, olha, se alguma coisa acontecer, isso, né? Já me cercando de todos os lados. No dia, hora marcada, fui pro aeroporto, peguei o avião, desci lá. Chegando lá, eram 10 pessoas. Eram 2 de Porto Alegre, 2 de São Paulo, eu do Rio, acho que um de Minas, um da Bahia. Eles faziam palestras no Brasil inteiro e os seres teriam intuído as pessoas que eles queriam o tal do contato. Eram 10 pessoas que nunca tiveram contato com nada. Nós descemos do avião, entramos numa van e essa van nos levou mais umas 2 horas de viagem, lá até lá Bonito, 3 horas de viagem até Bonito, lá, cidadezinha ao lado de Bonito. Chegando lá numa fazenda, que não tinha nem luz elétrica. Era tudo no lampião e tal. Teve uma fogueira, um jantar pra gente chegar, né, no lugar, se ambientar. Dado o horário, assim, era mais ou menos 11h30 da noite, eles falaram, olha, vamos lá? Vocês estão prontos? Vamos. Todo mundo super animado. Aí levaram a gente pra uma trilha, uma meia hora de caminhada, até um local, a lua tava... Não era uma lua cheia, mas era uma lua crescente, estava bem claro a mata. Tem um local descampado, sem árvores, tinha uma pedra grande lá, deixaram a gente lá, viraram e saíram, esses 3. Deixaram a gente lá e saíram. Eu falei, opa, vem cá, vocês vão deixar a gente aqui sozinho? Aí eles olharam pra mim e falaram, o contato é de vocês, não é nosso. Comecei a imaginar, agora vão botar um cara, né, numa perna de pau, uma roupa prateada, uma máscara, não sei o quê, e depois... De verde. Eu imaginei tráfico de órgãos, porque ali do lado do Paraguai, né? Eu imaginei roubo, eu imaginei... Estavam me cantando, tudo quanto é besteira que você possa imaginar passou pela minha cabeça. Quando eles... E entre vocês não comentavam nada? Olha que os outros eram estudiosos de ufologia, eu não. Eu era o único que não estava nem aí, né? Não acreditava em nada. Quando eles saíram, nós ficamos lá 10 a 15 minutos. De repente, a gente olhou para o céu e apareceu uma bola de luz do tamanho mais ou menos das 2 luas cheias. Enorme. Desta bola de luz saiu uma bolinha menor e veio vindo na nossa direção. Ela veio baixando, depois ela veio na nossa direção. Quando eu tentei me mexer, eu não sou corajoso, não. Nem um pouco. Eu tentei correr, mas o meu corpo não mexia. E os outros, qual foi a reação? Todo mundo correndo, se enfiando no meio do mato. Parecia mergulho olímpico, né? O pessoal se jogava no meio do mato correndo. E eram estudiosos, né? E eram estudiosos. Tinha um gaúcho, ele começou a correr olhando pra trás. Quando ele olhou pra frente, bateu de cara numa árvore. Abriu a testa aqui, mas foi um vexame. Os únicos que não correram fui eu e um paulista chamado José Ricardo. Não corremos porque o corpo não mexia. Essa luzinha veio chegando. Uns 15 metros de distância, ela desceu atrás de uma árvore grande. Houve um flash de luz como se fosse uma fotografia. E de lá surgiu um homem. E esse homem veio andando na nossa direção. Eu apavorado. Eu falei, pô, chegou a minha hora. Eu juro, eu imaginei. Agora que vou matar. Não, já era. Acabou meu último dia na Terra. Eu apavorado e sem conseguir me mexer com aquela paralisia que me deixava mais nervoso ainda. O coração sem ar e aquele ser veio chegando mais perto. Quando ele veio chegando mais perto, tinha essa árvore, tinha um galho. Ele passou a cabeça por baixo do galho e veio na nossa direção. Quando ele veio se aproximando, eu vi que ele era muito alto. Toda a roupa, como se fosse um macacão, todo prateado. Quando ele chegou perto da gente, ele falou assim, saudações, é bom vê-los novamente. Foi aí que começou uma coisa meio esquisita. Aí ele olhou pra mim e me chamou de Lorean, né? E eu falei pra ele, meu nome é Gustavo, mas assim, meu nome é Gustavo. Então, a voz me saía. E ele deve ter pensado, meu Deus, que imbecil, né? E aquele ser em pé na nossa frente, o nosso corpo tremia, assim. Tinha o quê? Uns 2 metros de altura? Calma, eu vou chegar lá. Nosso corpo tremia e eu não tinha controle de absolutamente nada. O Zé Ricardo também. E ele falou assim, o Zé Ricardo, qual é seu nome? Ele falou, nós não temos nomes, mas vocês podem me chamar de amigo. E o que vocês vieram fazer aqui? Foi aí que foi a primeira chave do negócio. Ele falou assim, não pense que nós somos bonzinhos, mas nós somos. É porque a nossa evolução depende da evolução de vocês. Se nós evoluirmos e vocês não evoluírem, fica uma lacuna. E as lacunas não são permitidas nas leis universais. Palavras dele. Mostrando que uma fonte criadora, que a gente chama de Deus, ela linkou todo mundo, né? Todos somos um.
É muito interessante raciocinar isso que ele falou. Foi aí que ele pediu para nós virarmos de costa. Quando nós viramos de costa, eu senti uma picada na minha nuca como se fosse uma mordida de mosquito. O Zé Ricardo, ele sentiu aqui na base da coluna e na mão direita, 2 picadas. Foi aí que ele pediu para nós virarmos de novo. Ele falou, não posso ficar muito tempo próximos a vocês, porque a minha energia vai fazer mal ao corpo físico de vocês. Mas isso é um preparo para um próximo contato. Agradecemos, aí eu pedi assim, eu posso lhe tocar? Porque eu não estava, até então eu não estava acreditando naquilo que estava na minha frente. Ele falou, ele estendeu... Essa fala, ela era mental? Não. Ou ele falava com a boca mesmo? A boca mexia, mas o som saía de uma espécie de um emblema que ele tinha aqui na camisa, era uma coisa meio metalizada. Não era uma voz, não. Sim. Uma coisa bem metalizada, como se fosse inteligência artificial. Foi aí que eu perguntei, eu posso lhe tocar? Primeira coisa que eu fiz, eu toquei na roupa. A roupa era a mesma textura da pele, como se fosse um tecido... Como se fosse uma pele, um tecido dérmico. como se fosse um tecido celular. Quando eu toquei na mão dele, nessa parte de cima, eu levei um choque, como se fosse um choque de 12 volts. Sabe aquele choquezinho que se dá assim? Uma eletricidade estática, vamos dizer assim. Foi aí que ele virou-se novamente, caminhou, passou novamente por debaixo do galho, houve um novo flash, a bolinha de luz subiu, e aquelas 2 luas cheias foram apagando e desapareceram. Quando desapareceram, as pessoas começaram a sair do mato. O que foi que ele falou? O que foi que ele falou? Aí ninguém dormiu aquela noite, né? E aí nós fomos seguindo a trilha, eles já estavam voltando, os 3, nos encontramos e passamos a noite inteira para eles explicarem pra gente tudo o que tinha acontecido. Foi aí que eu imaginei, será que eles não botaram nada na água? Será que eles não usaram nenhum tipo de coisa? Você ainda duvidava. Lógico, eu não acreditei naquilo, porque aquilo era muito surreal. Esses 3, eles eram do grupo do Trigueirinho. Mas eles não eram... Não, o Trigueirinho não estava. Eram 3 pessoas do grupo. 3 pessoas do grupo. Pra mim, aquilo era totalmente surreal. Um garoto da Barra que vivia nas boates e tomando uma cervejinha, de repente tá ali parado no meio do Mato Grosso do Sul, no meio do nada, porque era 3 horas até, sei lá, o hospital mais próximo. E um ser daquele tamanho na minha frente, aquilo era muito surreal. E aquilo, a minha mente não conseguia acreditar naquilo. Eu digo que eu sou pior que o Santo Tomé. Eu vi e não criei. Beleza. Passamos a noite toda muito acelerados, com uma energia muito grande, a gente não conseguiu dormir. Euforia, né? Eufóricos. O pessoal conversando, ele explicando pra gente as coisas, isso que aconteceu com você. Você sentiu uma certa estática quando ele estava próximo de você? Porque a gente já teve experiências anteriores, o pessoal fala muito, eu me arrepiei todo, mas esse arrepio tem um arrepio, que é o arrepio do corpo normal, e tem um outro arrepio que ele é mais duradouro, que é como se fosse uma estática elétrica. Eu entendi. Olha, foram 4 ou 5 minutos, mas que da minha cabeça durou 1 hora. Né? Foi muito intenso. E o corpo tremia dessa forma e eu não conseguia, eu realmente não me lembro se eu senti alguma coisa. No dia seguinte, na parte da manhã, a gente viu o sol nascer, todos os 10 sentiram arrepios sim, mas não era um arrepio constante, tá? Ficamos arrepiados, assim, ver o sol. Passaram a noite acordados sem conseguir dormir, elétricos. Excitação total. Voltamos para Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, pegamos o avião, voltei para o Rio de Janeiro, voltei para casa. No dia seguinte, tava coçando muito a minha nuca. Quando eu fui pegar um espelho, na frente do espelho do banheiro, com um espelho menor, eu vi que tinha uma mancha vermelha aqui, né? E eu falei, bom, algum inseto me picou. Tava no meio do mato, né? Algum inseto me picou, deu ruim, né? Falei, bom, vou lá. Fui no médico, fui no dermatologista. Aí ele olhou, falou, onde é que você foi? Eu falei, eu fui lá, né? Mato Grosso do Sul. Onde você passou tinha algum tipo de usina elétrica? Eu falei, não. Tinha algum tipo de cabo de força, aquelas antenas que transportam? Não. Você passou em algum ferro velho? Não. Rapaz, isso aqui eu só vi uma vez na faculdade, isso tá parecendo ser uma queimadura de radiação. Peraí. Aí ele pegou, botou uma luva, tateou e sentiu que tinha uma coisa lá dentro. Foi aí que ele tirou uma chapa. Quando ele tirou a chapa, apareceu o chip, o implante que eles botaram aqui. Já tinha esse formato que você Já tinha esse mostrou? Formato, exatamente igual. Eu peguei aquilo, foi aí que a ficha... Só o pessoal saber, é um formato de como se fosse uma espinha de peixe pequenininha. Como se fosse aquelas antenas que botam em cima do telhado da casa, aquelas antenas antigas da década de 60. Espinha de peixe. Espinha de peixe. Foi aí que a ficha caiu. Eu falei, aquilo foi real. Ah, sim, deixa eu te... Só voltando um pouquinho a história, no dia seguinte nós voltamos no local do contato. Do chão até o galho que ele passou por baixo tinha 2,42 metros. E ele era maior, porque ele baixou a cabeça. Então vou botar uns 2,5 metros de altura. Cabelos compridos, um castanho bem alourado, olhos castanhos, olhos um pouco maior do que o nosso, a boca fina, bem fininha, nariz bem pequenininho.
bem alto. Foi aí que eu peguei aquela radiografia. No mês seguinte, eles voltaram no Rio de Janeiro, eu levei até eles e eles me explicaram, olha, muitos irmãos na Terra estão tendo implante. Aí eles explicaram o que era implante. Até então eu não sabia o que era transição planetária, o que era implante energético, o que era ET e pleiadiano e siriano, não sabia nada. Foi aí que eles começaram a me explicar o que eram as coisas e falaram assim, olha, o implante físico é muito raro. Eu sabia que você era diferente dos outros. Falei, por quê? Porque quem tem implante é porque a comunicação vai ser mais direta com você. Os outros implantes são implantes energéticos, implantes plasmados, aí eles me explicaram algumas coisas lá. Foi aí que eu liguei pro Zé Ricardo e aí eu contei a história pro Zé Ricardo. O Zé Ricardo fez o exame, ele tem um implante na mão, porque ele fazia cura, e faz cura com as mãos até hoje. E ele ainda tem um implante? O Zé Ricardo pirou literalmente. Ele começou a frequentar psicólogos e psiquiatras e ele não conseguia entender o que tinha acontecido com ele. Ele não era desse grupo de ufólogo, de pessoas que estudavam ufologia. Ele estudava ufologia, mas mesmo assim ele pirou? Depois vou explicar o porquê. Ele vendeu o apartamento dele em São Paulo, vendeu o carro, saiu do emprego, comprou um sítio, Rio Verde, Goiás, e começou a viver que nem um eremita. Barbudo, unha grande, ele falou que não tinha mais... o que era sagrado deixou de ser sagrado, outras coisas que não eram passaram a ser. E ele tá lá até hoje e ele faz cura nas pessoas na região através das mãos. Impressionante. E tem tido vários contatos lá no sítio dele. Mas isso não veio ao caso. Aí foi quando eu contei pra ele. Foi aí que eu fui contar pra minha família. Ninguém acreditou. Ninguém. Você foi muito chamado de louco? Normal isso. Milhares de vezes. Milhares de vezes. Aí eu contei pros meus amigos mais próximos. Fui ridicularizado, passei por bullying, tudo que você possa imaginar. Nesse meio tempo, eu fui procurado por um repórter da extinta revista Manchete, que queria fazer uma reportagem porque soube do implante e tal. E eu topei. Naquela época, 99, tinha aqueles catálogos telefônicos dessa grossura, você deve lembrar, né? E o telefone da casa estava no meu nome. Saiu a reportagem, as pessoas viram meu nome, acharam meu nome no catálogo, iam pra porta da minha casa dizendo que queriam ir embora da Terra, que não faziam parte dessa sociedade. E, pelo amor de Deus, chama os seus amigos ETs que eu quero ir embora na nave. E todos os dias de manhã, quando eu saía para trabalhar, tinha 2, 3 pessoas na porta da minha casa. Eu trabalhava, na época, eu trabalhava numa empresa que nem existe mais, era uma financeira chamada Fininvest. Eles começaram a ligar para lá, né, para Fininvest. Eu quero falar com o garoto do ZT, eu quero falar com o garoto do ZT. O negócio começou a andar de uma certa forma e eu comecei a ser ridicularizado pelos próprios colegas de trabalho e eu fui mandado embora. E o negócio começou a me fazer mal por tanta ridicularização, inclusive das pessoas da família. Eu não tinha apoio de ninguém. E eu precisava saber o que estava acontecendo, por que aquilo tinha acontecido comigo. A coisa que eu mais fico impressionado é que a grande maioria das pessoas que vão conversar comigo ou se tratar comigo, porque eu sou médium espírita, depois eu conto isso, todos eles pedem um contato. Você não faz vigília, você não pode me levar para fazer um contato? Eu falo, não queira. Porque é uma coisa que transforma a pessoa. Anos depois, a minha mãe falou assim, filho, eu não sei o que aconteceu, mas alguma coisa aconteceu, porque você era um antes e depois você é outra pessoa completamente diferente. Eu me transformei de uma forma muito grande. Um contato extraterrestre, eles te colocam na frente de um espelho, você consegue se enxergar o teu lado negativo, as tuas falhas, os teus erros, e aquilo dói no teu coração e na tua consciência de uma forma que ela mexe com você, com tudo. O que o Zé Ricardo diz assim, o que era sagrado deixou de ser sagrado. Que era o futebol, o shopping, a bagunça. E as coisas que não eram sagradas, que sempre passam pela vida da gente, a gente nem percebe, o nascer do sol, o pôr do sol, as estrelas, agora, a lua, por exemplo, para poder dar formatar para quem está nos assistindo. Sim. Depois, esse foi um contato físico, contato objetivo. Certo. Depois desse contato, você já teve alguns outros, quantos outros? Estou falando de um contato objetivamente, um contato físico. Você já teve outros onde você viu mais do que naquele primeiro dia? Já. Por exemplo, nesse primeiro dia você não viu a nave. Vamos imaginar que tinha uma nave. Eu acredito que as duas luas cheias poderiam ser a nave, exatamente, porque eram tão grandes, né? Mas, por exemplo, você já teve outra oportunidade que você viu a nave concretamente, que você teve uma experiência também objetiva? Como eu disse, eu precisava entender o que foi que aconteceu comigo, porque era muito difícil de aceitar, né? Mesmo tendo aquela prova física nas mãos. E foi aí que eu comecei na Umbanda. Foi os guias de Umbanda que
os pretos velhos, os caboclos, começaram a me explicar o que era a espiritualidade, o que era o mundo espiritual, as cidades espirituais, as vidas em outros planetas. Foi aí que eles começaram uma educação espiritual, vamos botar assim. Foi aí que eu comecei esse desenvolvimento espiritual. Tudo bem, comecei, me empenhei, estudei, trabalhei, me dediquei ao centro e vim crescendo. Em 2006, 7 anos depois, eu tô indo dormir. Naquele momento, entre o sono e o acordado, que eu abri o olho, eu estava numa sala totalmente branca. Essa sala era muito interessante, porque as paredes elas não tinham ponta, elas eram todas arredondadas, como se fosse um ovo, ovaladas assim, elas não tinham ponta. E a luz, não tinha luz, a luz saía da própria parede, era um fosforescente. Era como se fosse... Era uma claridade no próprio ambiente. Depois eles explicaram, eles têm a tecnologia de transformar luz em matéria. Então eles pegavam a própria luz, era feito de luz mesmo. Ela refletia a luz, emitia a luz. Lá eles disseram assim, aí o mesmo ser, um amigo, falou, olha... O mesmo ser? O mesmo ser do primeiro. Isso. Eu quero que você vá no lugar tal, na Chapada dos Veadeiros dessa vez. Quero que você vá no lugar tal, hora tal, dia tal. E mostraram dentro da minha cabeça, no meu painel mental, um lugar. Local. Eu obedeci e fui. Me hospedei numa pousada. Tu lembra qual cidade? Se era Alto Paraíso, se era outra cidade? Eu me hospedei em Alto Paraíso, mas o local era um pouco próximo ali, tinha que pegar, era um pouco distante na estrada. Quando eu me hospedei na pousada, tinha uma fotografia de vários morros, né? E dentro das fotografias tinha um local onde eu tinha que estar. Aí eu chamei o rapaz da recepção, falei, onde é que é aquilo ali? Pega essa estrada, você vai andar uma meia hora e tal, dobra aqui, dobra lá. Falou o nome da montanha? Me ensinou. Não. Aí eu só fiquei lá uma noite. Fui no quarto, tomei um banho, me preparei e tal, desci. Eu perguntei, vou explicar, porque eu já estive lá, a gente fez várias noites de vigília e o ponto mais conhecido de que aparecem é a Pedra da Baleia. Pedra da Baleia, mas tem uma outra lá também que parece muita coisa. O Vale de Maitré aparece muita coisa. Não foram nenhum dos dois famosos. Um lugar... Eu fiz várias noites de vigília na Pedra da Baleia. Saí de casa, da pousada 1 hora antes e fui caminhando, que ainda estava dia, porque estava marcado para as 6h30 da tarde. Fui caminhando, encontrei o local. Já estava bem escurecendo, era verão, escurecia à tarde, mas ainda estava claro. Sozinho. Mesma coisa. Bola de luz no céu, desceu uma bolinha de luz, veio. Só que dessa vez vieram 2. O amigo e uma mulher. Esta do meu canal, essa azul. Conforme os 2 vieram chegando próximo a mim e a energia daquela mulher foi se conectando com a minha, começou a me dar uma emoção, uma coisa por dentro. Eu acredito que assim, o maior poeta do mundo teria dificuldade de colocar aquilo com palavras. É muito difícil colocar aquilo com palavras. Mas eu comecei a chorar de uma emoção. Ela irradiava um amor. Sabe, eu queria abraçar aquela mulher e nunca mais largar. Me leva embora. É o que eu queria. E ela já tinha essa aparência que, inclusive, tá na sua camiseta. Isso, essa aqui. Exatamente. Mas o primeiro não tinha essa aparência. O primeiro tinha cabelo. Era mais como se fosse um humano mesmo. Mais humanoide. E ela veio chegando e eu chorava. E eu demorei uns 10 a 15 minutos sem parar de chorar. Foi aí que a minha energia começou a se estabilizar. Foi aí que eles começaram a me explicar. E eles parados enquanto você chorava. Sim. Do meu lado, assim, na minha frente. E foi aí que eles começaram a me explicar o que era o Comando Lorian, que existia uma confederação galáctica, existem vários planetas habitados no nosso sistema solar, e esse sistema solar forma uma confederação. Dentre essa confederação existia um comando Astar, que é um comando militar científico, e existe o comando Santa Esmeralda, existe o comando Lorian, que é um comando que é como se fossem repórteres, eles são encarregados de levar e trazer informações. Então é um departamento dentro da confederação, são vários departamentos dentro da confederação. É a mais famosa, sempre se falou muito na confederação. Como se fosse uma empresa e fossem vários departamentos dentro dessa empresa e cada um cuida de uma parte. Eu particularmente nunca tive a plena convicção de que a confederação existiria. Mas provavelmente, sempre achei que provavelmente pode existir. Porque é tão difundido, de várias origens, várias fontes, e a gente acaba tendo essa possibilidade como real. E agora você está trazendo essa informação. Né? Eles explicaram assim, tudo na nossa vida, tudo no universo são ciclos, né? Do ciclo do ano, o ciclo das estações, né, o ciclo do dia, tudo são ciclos.
E que chegou a hora do ciclo da Terra, não é a humanidade. O planeta vai mudar de ciclo. Ou seja, o planeta vem evoluir para uma vibração mais alta. Se a humanidade não elevar a sua vibração, ela não pode acompanhar o planeta, não vai poder ficar aqui. E você acha que tá? Por quê? Por quê? Eu vou falar da forma que eles me contaram. Um liquidificador de 120, de 110, você liga ele em 220, ele queima a resistência. Então, um humano na Terra com a vibração mais alta vai fazer mal àquele humano. Então, esse espírito ele tem que ser levado para uma outra escola que tenha similaridade vibracional com aquele espírito, para não fazer mal. Isso é um ato de amor, isso não é uma punição, tá? Foi assim que eles me explicaram. Se a humanidade está crescendo, meu irmão, eu acredito que menos do que eles querem, mas uma porcentagem boa já está despertando. Tem uma boa porcentagem já despertando, que está notando que as coisas estão diferentes. Por exemplo, quando eu era criança o sol era amarelo, hoje o sol está branco. Já reparou isso? Aceleração do tempo, né? Está escrito até nas escrituras da Bíblia, né? Se aqueles tempos não fossem abreviados, muito não iria aguentar. Tempo acelerado. A nossa lua crescente, quando eu era criança era um C, hoje está um U. Mostrando já que até o eixo da Terra já está mudando. A mudança do polo magnético. Tudo acontecendo ao mesmo tempo. Toda a sujeira vindo à tona. Cada dia mais a gente sabe que a sujeira está vindo à tona. Uma busca frenética. As casas de Umbanda, as casas de Candomblé, os templos budistas, as igrejas evangélicas, as igrejas kardecistas, está tudo cheio. As pessoas estão buscando e às vezes nem sabem o que estão buscando, nem sabem o que estão buscando. Mas está tudo cheio. Então é uma busca que vem de dentro. Muita gente está despertando essa espiritualidade, essa paranormalidade, as coisas estão acontecendo. Só que de uma forma muito menor do que a gente gostaria que fosse. E a gente queria que todos despertassem logo para tentar mudar essa sociedade, mudar os paradigmas, as crenças limitantes, todos fazerem suas reformas íntimas, se livrar de conceitos e preconceitos que foram plantados na cabeça da gente desde que a gente era criança, há várias e várias gerações. É uma evolução da espécie, né, entre aspas, que vem acontecer agora. E isso está acontecendo. A gente está despertando. Hoje em dia, eles dizem em torno de 10% da população mundial. Nós somos 8 bilhões, são 800 milhões de pessoas que estão despertando, que estão vendo que tem alguma coisa mudando, tem alguma coisa diferente, né? Muitos nem sabem o que é, mas estão vendo o que está acontecendo as mudanças. E os sinais estão todos aí para a gente ver, só não vê quem não quer. O nosso recado vai para você que gosta de ufologia, que gosta de espiritualidade, que gosta de coisas sobrenaturais. Acessem o portal Fenômeno, né, do nosso querido Jackson, que tem parceria conosco no boletim ufológico, agora com Ontem Arthur teve uma Neto. bela live lá para discutir os rumos que a ufologia está tomando. Maravilha. Então acessa lá www.fenomenum.com.br. Guga, Vamos lá. Comando Lorian, você tem ideia de quantos fazem parte na Terra? Como é que é isso? Na Terra, não. No Brasil, vocês se reúnem? Como é que é feito? Nós temos o nosso grupo de ufologia, inclusive vários são amigos dele aqui, que nós nos reunimos, mas é muito pouco, é uma vez por ano, assim. Eu tenho um contato maior com algumas pessoas. Depois desse segundo contato, eles me levam sempre naquela projeção. No momento que eu estou dormindo, eles me levam para a tal da Sala Branca, que eu julgo ser uma nave. Nessa Sala Branca tem várias pessoas, humanos, tem vários que são levados para lá, e lá a gente conversa, assistem, entre aspas, palestras ou ensinamentos. Eles nos ensinam os rumos, o que deve fazer, o certo e o errado, nos contam histórias. De uma dessas vezes, eu encontrei uma moça, ela tem, eu não posso dizer o nome dela, que ela não me autorizou, ela tem 25 anos, muito bonitinha, uma mulata, muito bonitinha. E eu encontrei ela lá, nessa Sala Branca. Um ano e pouco depois, eu estava em Salvador, passei na rua, ela veio passando assim, um olhou para o outro e falou, da Sala Branca! Era real. Ela me reconheceu, eu reconheci ela. Aí nós fizemos amizade, trocamos contato, isso aqui a gente se fala até hoje. Então realmente acontece. Todas as vezes que eu sou levado, tem em torno de 5 a 7 pessoas, nunca passa disso. São sempre humanos, algumas vezes vão pessoas diferentes, outros que vão uma vez, depois vão uma segunda vez. Eu não sei como é que funciona essa porque é pai de santo, toca de lá pra cá. Quando eu quero contato, eu não tenho. Eles é que... Normalmente é assim. Eles é que decidem. Sempre eles é que decidem. Mas eu acho uma coisa importante se dizer, foi o que o Arthur tinha perguntado em off, né? Como é que foi essa... Foi gradativo? Foi
em progressão aritmética? Não, é regular, foi regular? diminuiu com os anos, aumentou. Como é que é o negócio? Era uma média. Aliás, vou embutir uma outra pergunta Tá. já na mesma pergunta. Como é que você se sente? Porque existe uma armadilha, né? Muitos caem nessa armadilha de porque passaram por uma experiência ou outra ufológica, de se sentirem especiais, de se sentirem escolhidos, amigos dos ETs, temos vários exemplos. Aí que entra o Banda. Isso é muito clichê, porque a gente vê Mas alguns, é verdade. alguns É que são verdade. reais e outros nem tanto, dá para verificar. E como é que isso foi para você? Porque eu considero uma armadilha. Se bobear, você cai. Fica achando que é especial. O ego começou a subir, não tenha dúvida Não disso. tenha Aí dúvida. que entrou um Banda. Aí o pai Joaquim deu uma cascada, o seu tranca-rua me chamou a atenção, seu Zé Pilinta, que tá sempre do meu lado, tá sempre falando aqui no meu ouvido, se sair fora da linha, eu te passo a rasteira. Foi aí que veio a doutrinação da mediunidade da Umbanda. Me ajudou pra caramba, porque senão talvez eu tivesse me perdido mesmo. Porque o resultado eu consigo enxergar que pelo fato de você ter acesso a essa informação e esse tipo de experiência, você teria a obrigação de se tornar um ser humano melhor, mais humilde, mais solidário, né? Correto. E quando e você verifica que muitas pessoas fazem justamente o contrário. Correto. Ficam se sentindo acima do, né? Então é uma armadilha realmente. Com esse aumento ou melhor, com essa abertura, porque muito desses conhecimentos, até de transição planetária, de espiritualidade, era muito fechado. Hoje E hoje abriu. está difundido completamente. E muita gente distorceu. Exatamente. Contaminou. Eles dizem assim, a mão humana é indesejável, a mão humana é corrupta, né? Quando bota a mão em cima. Então, com essa abertura tão grande do conhecimento, surgiram vários canais, até mesmo no YouTube, com informações que não são corretas, tá? Divulgando medo, deixando as pessoas com medo. O medo paralisa, o medo diminui a vibração, o medo não é uma coisa legal. Então, através deles, com esses ensinos que eu tive, você perguntou da intensidade. Era Da regularidade 3, às vezes 4 vezes que eles me levavam por ano. ao ano. Né? Ao ano. Isso se mantém até hoje? Se mantém até hoje. E eles me pediram para que nós abríssemos um canal, que nós mostrássemos a cara, que até então eu não mostrava. Tá? Eu guardava isso tudo para mim. Até então eu era médium de Umbanda, eu sou reikiano, eu faço mesa radiônica. Como bom brasileiro carioca, né? Faço mesa radiônica gente, totalmente... Eu nunca cobrei um centavo, nem dos atendimentos. As 2 casas que eu trabalho, que é um templo esotérico, uma casa de Umbanda, nunca cobrou um centavo. Mesa radiônica gratuita. Eu escrevi um livro que eu dou de graça para as pessoas. Eu vivo do meu trabalho. Eu quero deixar isso bem claro. Que você é professor e mestre, hein? A área de ambiental. Eu trabalho também para 2 empresas de engenharia fazendo licenças ambientais. Eu trabalho pra caramba. E como a academia vê isso? Essa é a grande questão que o canal sempre traz. Não curte, tá? Não curte. Eles dizem que não é... Porque existe uma linha de pensamento que toda a sociedade é movimentada através da economia. Então, se aparecer uma nave espacial, a economia para. Por quê? Chegou uma tecnologia nova. Então, se isso começar a ser muito difundido, que já está sendo, cada vez mais, está sujeito às bolsas de valores quebrarem. Vamos parar e vamos esperar essa tecnologia chegar para ver quais são os novos rumos das coisas que estão acontecendo no nosso planeta, na nossa sociedade. Então, eles tentam segurar o máximo possível. Se o cara possível. se ligar que tem uma nave chegando, ele vai esquecer aquela oferta de que ele ia comprar alguma coisa, né? Exatamente. Os valores vão se reverter, né? Exato. Muda os valores todos. A gente... Na verdade, depois de tudo que eu aprendi com eles, a história da humanidade precisa ser reescrita. Totalmente reescrita. Porque o homem não veio do macaco, de forma alguma, né? Tem que ter tudo reescrito. As pirâmides do Egito, a civilização Inca, Maia, Azteca, surreal. Né? Dizer que aquilo ali foram os homens que construíram, não tem como. Mas a gente precisava reescrever essa história. E reescrever a história, precisava reescrever toda a sociedade. Eles não querem isso. Os seres dizem que agora a gente tem que ser para ter. Não é mais ter para ser. Que agora não é mais o eu, agora é o nós.
Agora a gente tem que pensar no coletivo, a gente não tem que pensar no nosso individual, no acumular. A nossa sociedade, ela nos escraviza assim, o cara se acaba de trabalhar 24 horas por dia para manter um padrão de vida, né, para aproveitar um mês por ano de férias, quando volta, ele volta todo endividado, com o cartão cheio, aí tem que trabalhar de novo. É tudo uma bola de neve que a gente nunca consegue se livrar. E eles mostram pra gente que a gente não precisa nada disso. Que a grande felicidade está na natureza, o contato com a natureza, andar descalço, tomar um banho de rio, tomar um banho de mar, curtir, estar próximo a pessoas que realmente você ama, né? É completamente diferente do que a gente tem hoje como sagrado. Então a gente tem que deixar aquele sagrado de lado e deixar a verdade acontecer, porque a gente vive num mundo de ilusão, né? Então o Zé não estava tão errado. Não tá, não, de forma alguma. E os nossos irmãos espirituais que se manifestam na Umbanda, eles são muito elevados. Você sabe disso, né? Eles são muito elevados. O conhecimento de um preto velho, Nossa Senhora. Por esse ponto de vista, você considera que as entidades que aqui estão na nossa psicosfera se manifestam, eles têm o conhecimento, como é que se eles têm essa conexão também com essas outras entidades, com esses outros... O que são os extraterrestres? Somos nós amanhã. Extraterrestre é espírito. Você é espírito. Só que ele é um espírito que já passou por essa fase de evolução que nós estamos passando agora. Já estão numa nova fase de evolução. E nós estamos passando por ela agora. Lá na frente, somos nós que vamos estar aqui conduzindo a galera. Apoiando a galera que não conseguia passar dessa vez. Entende? Então, é tudo uma escada de evolução, né? A fonte criadora que nós chamamos de Deus, ela criou dessa forma. E dessa forma ela linkou o pequeno ao grande. Porque eles não conseguem crescer se a gente não crescer também. Então, um depende do outro. É muito interessante. Agora, então, por exemplo... A nossa reencarnação será... Pode ser que sim, pode ser que sim. Aí vai depender do grau, isso é individual, né? Você desencarnou, você espírito vai ter um grau espiritual. Se você já tiver um grau para ir encarnar lá, você já pode, tá? Se você quiser reencarnar na Nova Terra, que eles chamam de Nova Terra, ou planeta Shan, na linguagem deles, Shan significa água, planeta água. Se você quiser reencarnar na Terra para auxiliar essa transformação, você vai poder reencarnar aqui também. Eles chamam de planeta água, olha que interessante. Planeta Shan. Que é verdade, que é verdade. 3/4 do planeta é água. E você falou uma coisa interessante, eu sempre tive essa impressão que só pelo fato da gente estar lidando com esse assunto, né, de termos nos tornado interessados, pesquisadores, é como se isso já fosse um upgrade. Isso, é verdade. Já ligou a chave. Porque a grande maioria nem está preocupada com isso. Isso não quer dizer que sejamos melhores ou não. Não. Mas é um upgrade, senão que você já está prestando atenção em outras coisas. A planta semente. Aí a semente enraiza, flora, floresce. Eu tenho uma curiosidade que você está falando, me ocorreu. Uhum. Por exemplo, já teve algum momento nessas... Aí eu sempre puxo para a experiência física. Certo. Porque essa é a nossa praia. A nossa praia é aquela ufologia raiz, de ir para o lugar onde o fenômeno se manifesta. Investigativo. Já tivemos a oportunidade de ver o fenômeno muito perto, muitas vezes. Uhum. Muito menos do que eu gostaria. E mais do que eu esperava. Mas o que eu quero dizer assim, já teve a oportunidade de você ter uma dessas experiências físicas e você estava acompanhado, sem ser essa primeira vez, claro, ou sua namorada, ou um irmão, já teve alguma oportunidade dessa? É necessário um preparo, né, é uma vibração muito alta, gente, é difícil de explicar. A vibração deles é muito alta, perto da nossa vibração. Se a gente ficar muito tempo próximos a ele, faz mal até para o nosso corpo físico. Então é necessário todo um preparo para poder ter um contato físico com eles. A minha esposa não tem esse preparo ainda. Eu sei, mas você nunca houve o acaso? Não. Porque o que a gente verifica? Ela vê naves comigo, ela vê as sondas passando lá em cima, mas o contato físico ela ainda não teve. A gente verifica o seguinte, que o contato físico eu nunca tive. Eu tive um contato fortuito, bem próximo, mas não dá para ilustrar tão bem como você. Uhum. Mas, por exemplo, se fosse um preparo de anos e anos para você chegar até aquilo. Isso. Mas o contato visual a gente já teve muitas vezes. E esse contato, ele em alguns momentos, você acha que você se preparou para aquilo, você intui que aquilo vai acontecer, mas na grande maioria das vezes é completamente aleatório. Uhum. É eles que decidem. Uhum. Na hora que você menos espera, eles dão as caras. Uhum. Até porque
o homem simples do campo, que não tem conhecimento absolutamente nenhum, ele também vive essa experiência. Eles disseram que as grandes cidades, nós temos as ondas, os campos elétricos das ondas de celular, das ondas de rádio, dos fios de As alta ondas tensão. elétricas de uma maneira Isso geral. tudo influencia diretamente, atrapalha muito. Atrapalha, o contato. né? Por isso que eles preferem Os contatos são muito maiores No campo. nos lugares ermos. Isso, Né? exatamente. O Comando Lorian, o que já, se é que já disse Uhum. para você ou você já intuiu, Uhum. em relação a guerras, a fome no mundo? Bom, a fome no mundo olha, eles dizem muito assim, a gente pode auxiliar, mas a gente não pode intervir. O que é a fome no mundo? A má distribuição, né? É a nossa política mundial que não está certa, né? Porque alimento a gente tem espaço para todo mundo, esse planeta é enorme. Faz um voo de avião que você vai ver milhares de hectares lá, tudo. Tem espaço para todo mundo, tem casa para todo mundo, tem água para todo mundo, é só saber cuidar. Então é a falta de incentivo, né, dos nossos governantes que espalham a fome. Não tinha necessidade nenhuma, eles não podem intervir. Agora, em relação à guerra, eles dizem assim, a gente só pode intervir se houvesse algum tipo de perigo de uma guerra mundial. Eles iriam desativar as ogivas atômicas, como já aconteceu. Se já monitoram. Já. Isso aí a gente já tem consciência. Se houver um disparo, se os Estados Unidos, Rússia, sabe lá quem, China, apertar o botão, eles desarmam no ar, vai cair, não vai acontecer nada. Foi a única coisa que eles podem ter o direito de intervir, é que se nós formos fazer mal ao planeta. Ao planeta, exatamente. Tá? Agora, se a gente quiser se matar, a gente se mata. Essa é uma Isso o concepção. Comando Lorian pode intervir. Não, a Confederação. A Confederação, porque o Comando Lorian Lorian é só de repórteres, repórteres. Levam e trazem informações. Certo. Tá? Eu estou começando a acreditar que a Confederação realmente Existe. Existe. E o símbolo deles é a Estrela de Davi. É a Estrela de Davi? Que são duas setas, né? Uma para baixo e uma para cima, mostrando a ligação do céu e da terra. Muito interessante. Fantástico, né? fantástico. Isso. Conta para mim como é que foi. Você tinha falado en passant, antes de começar a entrevista. Essa porrada que você... Eu queria usar um termo melhor, mas a porrada que as pessoas davam em você. Você se achava louco? Porque todo médium de Umbanda se acha louco ou então que tá fingindo. É 100% tem acha que tá louco, né? Ou que tá fingindo. Tem sempre a dúvida, é verdade. Eu fui muito... Tá dizendo da época que eu comecei a contar? Sim, quando você começou lá atrás, você foi a psiquiatras, foi a psicólogos, eles acreditavam em você, não acreditavam? Não. Como é que era a tua vida? O psiquiatra tentou fazer uma indução por hipnose, não conseguiu me hipnotizar. Um deles falou assim, isso não é minha especialidade, mas eu vou te dar um cartão de um amigo meu, ou seja, jogou a bola para outro. Eu não conseguia me acertar com ninguém, me deram tarja preta para dopar, porque eu tava tendo visões para eles, né? Eu tava tendo experiências que eram surreais. Enfim, não foi uma coisa legal. Foi aí que um dia eu peguei aquela caixa, joguei fora, peguei a história toda, guardei na gaveta e não falei mais no assunto. A minha família ficou sabendo, ainda ficou brincando comigo há alguns anos, e os meus amigos depois foram esquecendo, a coisa passou. E essa história ficou na gaveta de 2000 até 2006, quando eu dou o segundo contato. E em 2006 foi que eles começaram a me dar aulas, né, ou me ensinar, né? Ou, como eles mesmos dizem, relembrar. Porque, segundo eles, isso foi acordado antes de eu encarnar. Então, aí eles começaram a me lembrar das coisas, e eu continuei fazendo minha vida normal, meu trabalho, minha esposa, minha filha, e continuei fazendo tudo normalmente. Mas ninguém sabia de nada, só eu. Né? Era uma angústia danada. Eu guardava só para mim. Contava isso para pouquíssimas pessoas. O pessoal do Centro Espírita sabiam, mas eles não... É como se eles não quisessem misturar. O ser humano, ele tem a mania de rotular tudo, né? O que é extraterrestre é extraterrestre. O que é guia de Umbanda, o que é guia de Umbanda, o que é espírito, o que é alma, é tudo a mesma coisa. Só existem duas coisas no universo, espírito e matéria. O que não é matéria é espírito. Energia, né? Energia. Então, os seres extraterrestres são espíritos iguais aos guias de Umbanda. Mas qual é a tua zona de conforto hoje? Você se sente melhor quando você está lidando com o fato extraterrestre ou a tua rotina, o teu dia a dia é a espiritualidade
nós desenvolvemos alguns trabalhos extraterrestres lá no Templo Nova África, que é a Câmara de Cura Arcturiana. Eu disponibilizei um número de WhatsApp para as pessoas falarem diretamente comigo. Eu atendo em torno de 100 a 150 pessoas por dia. E elas me relatam visões, sonhos premonitórios. Muita gente está um olha para o outro, assim, já sabe se a pessoa é do bem ou não é. Né, que já, se o santo bateu, né? Já estão. A sensibilidade está expandindo, está uma coisa muito grande. Um aumento da paranormalidade, está uma coisa muito bonita. E eu estou acompanhando isso tudo de perto e eu estou tentando o máximo possível encaminhar as pessoas para o caminho certo, sem deixar medo, né? Tirando as pessoas da vibração do medo, né? Porque o medo é que é a pior coisa que existe. Está todo mundo falando em catástrofe, em desastre. Não tem nada disso, não tem nada disso. Então eu tento tirar as pessoas do medo e trazer as pessoas mostrando que é uma coisa supernatural, né? É um processo que já está escrito há milhares de anos que está acontecendo com a gente agora. Quando você fala de doença, o que a gente pode esperar? Primeiro, a gente acabou de passar por uma pandemia, né? O que aconteceu e como eles trabalham com a cura? A medicina deles é muito ligada à vibração. Som. Sabia que cada célula do seu corpo tem uma vibração diferente? Eles têm como se fosse uma caixa. Então vamos supor, eles desceram, vieram à Terra, tá? Aí interagiram com o nosso meio ambiente. Quando eles voltam para a nave, eles entram nessa caixa, a caixa fecha, eles apertam um botão, sai um som. Aquele som mata vírus, bactérias, células cancerígenas, tudo que você possa imaginar, é tudo ligado por som. No próprio som deles, eles desfazem todos os malefícios que existem no nosso corpo físico. É impressionante. Maravilha. Não é interessante? Isso é interessantíssimo porque está em sintonia com o que está sendo descoberto hoje. Está sendo descoberto hoje. Você vê aquela experiência do japonês, esqueci o nome, essa experiência é bem antiga, mas agora está sendo muito... com a molécula da água, é praticamente isso. Dele também. Eles colocam um copo d'água, submetem o copo d'água a uma vibração de som, aí pode ser uma música heavy metal, tem um caso que... Até palavras, amor. Uma oração. Não, e aí ele congela aquela água e depois vai olhar no microscópio eletrônico a partícula atômica daquele copo d'água, daquela água. Isso aí. E aí ela se apresenta de acordo com o padrão vibracional que ela recebeu. Então, por exemplo, a coisa que me chama muita atenção, e eu sempre adotei e hoje adoto com muito mais consciência, é o som de um muito obrigado. O som de um muito obrigado é uma verdadeira joia. Como se fosse uma joia, uma partícula atômica de um muito obrigado. É verdade. Aí tem a partícula atômica de duas pessoas discutindo, é horrorosa. Aí tem a partícula atômica eles colocaram um discurso de Hitler, submeteram a água... Ficou toda deformada. Eu vi esse estudo. Vou ensinar uma coisa pra você, só pra vocês dois, tá? Não conta pra eles, não. Eles dizem assim, a palavra é a pá que lavra os seus caminhos. Pela palavra, você pode colocar uma pessoa no buraco, pela palavra você pode tirar a pessoa do buraco. É fantástico isso. Né? Eles sempre falaram isso, sempre bateram no mesmo ponto. E eles também batem nesse ponto, vocês estão crescendo muito tecnologicamente, mas pouco moralmente. Vocês precisam crescer moralmente. O mestre, eles chamam Jesus de mestre. O mestre veio aqui há 2000 anos e falou: amai-vos uns aos outros como eu vos amo. Amor é a resposta para todos os problemas da humanidade. Se eu amar você, eu não vou roubar você, eu não vou matar você, eu não vou te tratar mal, eu vou honrar teu pai, tua mãe, tua esposa, né? Jesus, quando chegou, ele trocou os 10 mandamentos de Moisés por um. Vocês simplesmente um tem que amar o outro. Acabou. Então eles falam sempre isso, o amor é a resposta para todos os problemas de vocês. E a importância da palavra, hein? Fantástico. E a palavra é a vibração. E é com muito amor que a gente agradece ao Guga Laurino e pede para que você dê uma mensagem para nossa comunidade, né? Depois o Arthur vai encerrar, mas que você dê uma mensagem para nossa comunidade, que você acredite ser seguindo a linha do Comando Laureano. Primeiro, eu que agradeço pela oportunidade de difundir a palavra deles, tá? E, gente, tudo o que está acontecendo é natural. As mudanças são para o nosso bem. Isso já está escrito há milhares de anos. Não se liguem na vibração do medo. Se liguem na vibração do amor. Né? Como eu disse antes, acabou o eu, agora é o nós. Vamos pensar coletivo.
Vamos fazer pelos outros o que você gostaria que fizessem por você. É só isso. Não existem grandes mistérios, grandes magias, grandes... Nada disso. Deus é simples, a espiritualidade é simples, os nossos irmãos extraterrestres é simplicidade. Eles são lógica e razão. Só isso. Eles fazem as coisas da forma lógica e de uma forma racional. Então vamos pensar, tudo que você faz reflete em mim, reflete neles, reflete num garoto que está lá no Japão, reflete no outro que está lá no Havaí. Um está ligado ao outro. As nossas energias, quando a gente está encarnado aqui na Terra, um reflete no outro. Então vamos fazer o bem, vamos subir a nossa vibração. Subindo a nossa vibração, a gente recebe vibrações mais altas. Tudo no universo é vibração. Então quanto mais alto você vibrar, mais alto você recebe. Tá bom? Desculpa a pergunta, mas quando você passa no aeroporto, naquelas máquinas, ou num banco, apita? Não, é um material que não existe na Terra. Não apita. Mas é metálico. É metálico, mas ele não apita. Eu não sei se tem algum tipo de revestimento, alguma coisa, mas ele Normalmente tem. Aquele trabalho do Dr. Roger Lear, que é um cirurgião americano que passou anos extraindo chips, né? Ele tinha mais de 30, que ele transportava numa caixinha de vidro com umas caixinhas que ele mostrava nas palestras e tal. Ele dizia que a grande maioria é metal revestido com material biológico, que provavelmente deve ser produzido por nós mesmos, por você mesmo. Pode ser. É como se fosse um invólucro, né? Que protege aquele metal. Inclusive, uma vez até eu estava passando por uma revista, estava entrando num show, não me lembro qual foi o show, e aí tem aqueles bastões, né? E eu pedi para a moça, encosta aqui. Ela encostou, não apitou, não. Era uma Ela não deve ter entendido guarda. nada, né? Não deve ter entendido nada. É que eu sou doido mesmo, deixa pra lá, já tô acostumado. Não, eu queria aproveitar... Gente, o canal é o Comando Lorian, ó. Canal no YouTube, Comando Lorian, tá? Lorian com N de navio. Eu faço 2 lives por semana, todas as segundas e quintas, respondendo as perguntas de vocês, tirando as dúvidas e desmistificando tudo que está acontecendo. E aproveitando, você pode também mandar pergunta aqui que a gente repassa a ele. Isso. E ele vai nos responder. Vai lá, Arthur. Eu queria primeiro te agradecer, porque trouxe para nós, a gente faz aquela ufologia objetiva, a ufologia de peão, a ufologia raiz, e aí é sempre bom trazer alguém que fale do lado mais subjetivo, do lado espiritual da ufologia, do lado mais sutil, com coerência, com tranquilidade, com equilíbrio, né? Isso é que é bacana. Gratidão. Te agradecer e te convidar para ir lá conhecer o nosso evento de vivência ufológica lá na Serra da Beleza. Aliás, para que todos saibam, dia 12/7, 12 e 13, nós teríamos um evento de julho, todo mês nós fazemos. Então, o evento de julho vai ser dia 12 e 13, lá no restaurante Beleza da Serra, na Serra da Beleza. Será uma honra. Estão todos convidados. Será uma honra. Entre em contato para maiores informações. O Drummond vai colocar o meu telefone. Vai estar tudo aqui na descrição. As redes sociais, o telefone, enfim, vai estar tudo inclusive aqui. Já deixei mais ou menos alinhavado de que a gente vai colocar o Guga na agenda lá da Serra da Beleza. Quem sabe a gente te coloca para você ir até lá e falar sobre essas experiências. Porque eu estava explicando para ele, um contato em grupo vai depender da energia do grupo. Se a energia do grupo tiver uma vibração legal, eles aparecem. Tá? Então, eu falei com ele, deixa eu fazer um trabalho para elevar a vibração das pessoas, para harmonizar todo mundo, né? Deixar todo mundo mais ou menos numa mesma faixa vibracional, para ficar mais fácil esse contato. Aí legal, isso eu consigo fazer. Que conversa maravilhosa. É isso, gente. Curte, compartilha e segue o Arquivo Estranho se inscrevendo. É fácil, rápido. Você pode também, enquanto a gente não volta a fazer live, que já a gente vai voltar, mandar um valeu demais se você gostou dessa entrevista. A gente depende de vocês. Tchau e até o próximo vídeo. Valeu! Seguimos com a nossa série. Ninguém deve se desesperar da sua própria salvação. Eu não posso falar com ela. A história de Jorge, São Jorge. Sete Além é uma palavra que não é mencionada diretamente na Bíblia, mas